noite a todos. É sempre um prazer vir aqui fazer live, trazer um conteúdo importante para a sociedade. Hoje o meu convidado especial é o promotor de justiça, Dr. Casé Fortes, do estado de Minas Gerais. Ele é coordenador do Movimento Nacional e autor do livro Todos contra a Pedofilia. Ele é um dos redatores da lei contra a pornografia infantil. Ele é integrante da CPI da pedofilia de 2008 a 2010 e dentre tantos outros trabalhos maravilhosos que ele tem desempenhado durante a sua ilustre carreira como promotor de justiça. E além, dele ser uma autoridade na nossa sociedade, é um ser humano ímpar, de grande humildade, me recebeu muito bem, com muita generosidade. E eu vou chamar ele agora. Olá, doutor Casé, boa noite. Boa noite, Naira, tudo bem? Tudo bem. Desculpe o atraso aí a você e ao pessoal que está entrando. Nada. A gente entende que esse é um horário, daquele horário de pico, o pessoal está saindo do trabalho agora, tem algumas pessoas também que fazem aula da faculdade agora à noite, mas com a sua permissão eu vou deixar essa live gravada, para posteriormente as pessoas poderem assistir e adquirir esse conhecimento que o senhor vai trazer para a gente hoje aqui. Deixa assim, grava por favor, depois se você permitir também eu vou colocar no nosso canal do YouTube para ficar lá e as pessoas poderem acessar o que a gente vai discutir aqui hoje, não só o que eu vou trazer, mas o que você vai trazer também, a gente vai produzir junto aqui para todo mundo. E que as pessoas vão contribuir, que eu tenho certeza que sempre tem perguntas muito legais, muito importantes para ajudar a esclarecer. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. O senhor está me ouvindo bem também? Tá bom, tá jóia. Então tá ótimo. Então vamos começar, doutor Casé. O senhor representa o Brasil, no grupo de trabalho da Interpol, também no combate aos crimes contra menores de idade na América do Sul. O que o senhor tem para trazer para a gente, o que o senhor tem visto durante a sua caminhada, a sua luta aí contra a pedofilia? O que o senhor tem para trazer para a gente? O que é pedofilia? Qual é o crime de pedofilia? É tanta coisa interessante que você falou aí, deixa eu tentar dividir. Bem, primeiro, eu acho que eu sou promotor de justiça e, bem, já há muito tempo. Eu comecei cedo, sabe? Eu comecei com 22. E nos últimos 14 anos, desde o início da CPI da pedofilia, tenho me dedicado mais a esse trabalho, principalmente de prevenção aos crimes de abuso e de exploração sexual cometidos contra criança e adolescente. Então, você fez uma pergunta muito interessante, o que é pedofilia, Pedofilia é uma palavra de origem grega, formada por pedos mais filia. Pedos significa criança, menino, menina, filia, afinidade. Então, ao pé da letra, pedofilia significa ter afinidade, gostar de crianças. Essa palavra é usada em dois contextos diferentes, com significados diferentes, o que às vezes causa um pouco de confusão. Porque pedofilia simplesmente, ou pedossexualidade, ou pederose, são sinônimos, é o nome de uma das diversas parafilias que existem, que podem acometer um ser humano. Parafilias são taras sexuais, falando de uma forma coloquial. Ou seja, são gostos, interesses sexuais não ortodoxos. Então, dentre as parafilias, além de pedofilia, nós temos dezenas. A gente pode citar aí necrofilia, que é a atração sexual por cadáveres. A gente pode citar riparofilia, atração sexual por pessoas imundas. Deixa eu ver, zoofilia, atração sexual por animais.
né? Tem o sadismo, que é gostar de causar dor nas pessoas. Tem o masoquismo, que é gostar de sentir dor. E por aí vai, tem um monte de parafilias. Essas parafilias, a pessoa que é portadora de uma parafilia, ela não é incapaz de entender o que é certo e o que é errado. Ela simplesmente tem um interesse sexual diverso daquilo que a maioria das pessoas tem. Então, pedofilia, por definição, é isso. E essa definição é dada pela área clínica, pela área médica, pela psicologia, pela psiquiatria, né? Isso é pedofilia. Agora, quando a gente fala de crimes de pedofilia, a gente já está numa definição da área jurídica. Crimes de pedofilia são diversos, são vários crimes que estão escritos no Código Penal, estão escritos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e são crimes de natureza sexual, todos eles, e que tem como vítima criança e adolescente. Não tem a palavra pedofilia no Código Penal, nem no Estatuto da Criança e do Adolescente, embora ela conste de alguns tratados internacionais, né, de muito da doutrina. É um nome que se dá ao conjunto, crimes de pedofilia, ao conjunto de crimes sexuais. Daí entra estupro de vulnerável, entra os crimes ligados à prostituição infanto-juvenil, à pornografia infanto-juvenil, ao tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais, à produção de pornografia infantil, à divulgação, o porte de pornografia infantil. Todos esses crimes são chamados, no seu conjunto, de crimes de pedofilia. Então, uma coisa é pedofilia ou pederose ou pedossexualidade, parafilia. Outra coisa são os crimes de pedofilia. A pessoa que pratica um crime de pedofilia, ela pode ou não ser também um pedófilo no sentido clínico. Por exemplo, né, a pessoa que estupra uma criança, ela com certeza tem atração sexual por crianças. Então, ela além de um criminoso, porque cometeu um delito previsto no Código Penal, que é o artigo 217-A, estupro de vulnerável, ela também pode ser classificada como pedófilo no campo clínico, porque ela tem atração por criança. Agora, a pessoa que, por exemplo, comercializa pornografia infantil, ou divulga pornografia infantil, ou produz pornografia infantil, com intenção de gerar lucro, ela não precisa necessariamente ter atração por criança, ela quer dinheiro. Ela quer ganhar dinheiro com aquilo. Então, ela não é necessariamente um pedófilo no campo clínico, mas ela é, sim, um criminoso pedófilo porque praticou um crime de pedofilia. Então, tem essa diferença aí que, por vezes, confunde. A gente ouve as pessoas, às vezes, falarem assim, porque pedofilia não é crime, pedofilia é uma doença, é uma parafilia. A rigor não é uma doença, né? É um comportamento sexual. E acho até que você nem falou disso ainda, desculpe se eu estou me adiantando aqui, tá? Mas a pessoa que pratica, que é portadora de pedofilia, ela não é considerada necessariamente doente mental para os fins penais. Ela não é inimputável. Ela pode e deve ser processada e responder ao processo normalmente e ser condenada e cumprir a pena. Pode ser, como em qualquer crime, que isso seja feito por uma pessoa doente mental, mas não necessariamente. Acho que é bom a gente separar isso aí. Então, o que a gente vem lá desde sempre que eu sou promotor de justiça, mas especialmente desde o início da CPI da pedofilia, conhecendo esses casos e podendo trabalhar no sentido de evitá-los. A CPI da pedofilia, presidida pelo senador Magno Malta, durou ali de 2008 a 2010. E ela, eu moro em Divinópolis, interior de Minas Gerais, mas eu fui convidado para trabalhar lá em Brasília. E eu fui, porque a princípio a CPI ia durar 3 meses, 6 meses. Acabou durando 3 anos. Foi a CPI mais longa da história do Brasil. E eu fiquei nesse vai e volta durante esse tempo todo. E além disso,
com a CPI a gente viajou para quase todos os estados do país e até outros países. Fomos visitar o FBI lá nos Estados Unidos, e o pessoal foi visitar a Índia e outros lugares para conhecer de perto crimes de pedofilia, ou seja, abuso sexual, exploração sexual contra crianças e adolescentes. A partir daí foram produzidos projetos de lei, foram 14 projetos de lei, alguns dos quais se tornaram leis, né, a lei da pornografia infantil, a lei Joana Maranhão, né, e outras que estão por aí, né, eu citei as mais famosas, né, também, a partir da CPI da pedofilia, foi criado o movimento Todos contra a Pedofilia. Essa frase foi cunhada pelo Magno Malta, né, como uma maneira de incentivar as pessoas, a princípio, a denunciar, mas depois se tornou muito mais do que isso, e sim um meio de instruir as pessoas para prevenir, né? E também, a partir da CPI da pedofilia, esse assunto veio mais à tona, né? A gente começou a falar mais a respeito disso, todo mundo começou a falar, e hoje já não é um tabu, já não é tão incomum se falar desse assunto. E por último, né, tô falando demais aqui, é muito importante mesmo que a gente fale muito desse assunto, que a gente fale de abuso sexual, de exploração sexual, por mais doloroso que seja, por mais triste que seja, mas é importante que a gente fale, porque é uma coisa, infelizmente, comum, acontece todo dia. Eu recebo casos desses todo dia, aqui nessa mesa onde eu estou agora, aqui na minha promotoria. Eu recebo casos desses todo santo dia. E a gente falando, a gente pode tratar de proteger a vítima, de prevenir para que não aconteçam outros e também de punir o criminoso que pratica esses delitos, né? Então é importante falar. Além do mais, ao falar, a gente está dando um recado muito importante. Eu sempre gosto de lembrar isso. Acho que vou falar isso outras vezes, né? Esse recado tem que ser dado a todo momento. O recado é que nós não aceitaremos abuso sexual, exploração sexual contra crianças e adolescentes. Sabemos o que é isso, estamos atentos e vamos tomar as providências necessárias. Esse recado é importante porque o criminoso precisa saber que ele não vai ficar impune, que a criança não vai ficar à mercê dele. Sabe? Eu sei que é difícil, esse trabalho não é fácil, não. Punir um criminoso é difícil, a nossa lei é fraca, a nossa lei é frouxa, desculpa, estou dando minha opinião aí. Sim, concordo. Mas você é pós-graduado de direito penal, então você conhece bem, né, como é o nosso direito penal. E como piorou nos últimos anos, no sentido de se tornar mais fácil para o criminoso escapar da lei. Mas mesmo assim nós temos que lutar, e temos que lutar dentro da lei. O que faz a diferença entre as pessoas que estão buscando o que é certo, estão buscando o que é bom, o que é correto, e o criminoso, é que a gente vai agir dentro da lei. Mesmo que a lei não seja o ideal, ela é a lei e vai ser respeitada. Qual é a diferença entre o abuso, a exploração sexual? Abuso e exploração. Qual é a diferença? Essa diferença, ela existe e ela é necessária para a gente entender melhor, mas tanto um quanto o outro são horríveis e são crimes. Para falar de uma forma bem direta, abuso sexual, ou seja, crimes de abuso sexual, são aqueles cujo objetivo do agente é ter um prazer, é se satisfazer. Por exemplo, aquela pessoa que estupra uma criança. Ele faz isso porque ele gosta, porque ele tem prazer ao fazer isso. E não se importa que se com isso ele está causando um mal enorme naquela criança. E exploração sexual diz respeito a ganhar dinheiro, a lucrar. São pessoas que lucram com o corpo de uma criança, seja vendendo pornografia infantil, seja agenciando a prostituição de crianças e adolescentes, né, traficando crianças e adolescentes com fins sexuais. Isso é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu costumo até dizer,
Fala assim, a menina é prostituta. O menino é prostituto, ele nunca é prostituto, ela nunca é prostituta. Eles estão prostituídos por alguém que está lucrando com a inocência deles, com a inexperiência, com situações, né, que essas crianças podem estar vivendo. Por exemplo, né, a gente fala a questão da situação econômica. O abuso sexual ocorre em casas ricas e pobres, gente que estudou, gente que não estudou, ocorre entre pessoas religiosas, pessoas sem religião, velhos, novos, homens e mulheres. Temos muitas mulheres abusadoras também, embora a maioria do que sabemos ainda é de homens. Já a exploração sexual tem mais a ver com a situação econômica da vítima. Os mais pobres estão, sim, mais sujeitos a serem explorados sexualmente. Eu vi isso de perto muitas vezes, por exemplo, nas praias turísticas do nosso país, onde crianças oferecem para qualquer um, buscam os estrangeiros principalmente, né, sexo oral lá na beira da praia, a troco de R$5, e perto delas tem sempre uma pessoa que está ali, ó, em volta, vigiando para pegar a parte do leão, para ganhar, para lucrar com isso. Né? A gente vê desde o lado do norte, a gente foi lá em Roraima e vimos as meninas balseiras que se oferecem sexualmente entre os barcos que estão ancorados nos rios lá da região norte. Né? A gente vê isso nas praias turísticas de norte a sul, nas estradas, sabe? Época de escoamento de safra, postos de gasolina, a prostituição entre os caminhões que estão parados. Né? Então, tem para todo lado e sempre atinge com mais força quem é mais pobre. A exploração sexual. Já o abuso sexual não, viu? O abuso sexual tem rico e pobre do mesmo jeito. Todas as classes sociais, né, doutor? Tem sim. Como na população e na favela, do mesmo jeito. Eu sou do norte do Brasil, sou de Belém do Pará, e a gente percebe muito isso também, né? Essa questão dos ribeirinhos, né? Aquelas famílias que têm uma condição financeira baixa, né? O que elas fazem? Eles mandam as suas filhas para casa de terceiros para trabalhar como empregada doméstica e ali, além da exploração, né, doutor, botar aquela criança para trabalhar, ali ela ainda passa por situações de abuso, né? Sim. Eu estava falando, esse caso que eu estava citando aí das meninas balseiras é justamente do estado do Pará. Mais especificamente, eu conheci isso de perto ali em Belém, em sua terra lá. E também na ilha de Marajó. Estivemos lá para conversar em Soure. Eu conheci mais Soure, que é a sede ali, né, me parece, onde tem o Palácio do Bispo. E a gente ficou lá uns dias com o Dom Ascona, que é o bispo de Marajó. Né? Ele estava lá, inclusive, denunciando a prostituição de crianças em Marajó e na região toda. Ali. Por causa disso, inclusive, teve sua vida ameaçada. Mas não recuou, não. Continuou falando e continua falando. E, infelizmente, lá na região norte, você talvez conheça bem, tem até um livro muito bom que fala sobre a prostituição infanto-juvenil na região norte, que chama Poderosos Pedófilos. Recomendo, viu? Muito bom o livro. E ele é uma reportagem feita ao longo de anos, né, nos inferninhos, bordéis que existem ali, muitas vezes especializados em criança. E o pior, sabe o que é? Você deve ter sabido disso lá. Tem gente que vem de outros países para o Brasil. Né? Não, às vezes vem da Europa até. Para ir no nosso país ali ter relação sexual com crianças de origem indígena, ali na região norte. Nossa, que tristeza, né, doutor? É muito triste essa situação. E eu fico pensando, como que as pessoas ainda têm resistência para falar sobre esse assunto, né? Como que as pessoas ainda têm um certo tabu. Eu acho que a gente, como o senhor falou anteriormente, eu acho que a gente já melhorou muito. Eu acho que a nossa sociedade hoje, ela aceita melhor esse tipo de assunto, esse tipo de ocorrência. E é muito difícil mesmo. Doutor, o que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de crime? Muita coisa, viu? E isso até é uma coisa boa que você estava falando aí,
acho que vou ligar uma coisa a outra, você vai ver, já vou te falar da prevenção. Mas ao longo desse tempo aí, eu viajo muito, sabe? Direto para... Durante a CPI foi assim, e depois também tem sido assim para fazer palestras a respeito desse assunto. Então, a gente vê que isso existe em todo lugar. Todo lugar. Mas, em todo lugar também tem muita gente como você e como tantos outros que estou vendo aqui participando e vejo sempre, que estão muito interessados em evitar que esses crimes aconteçam, estão muito interessados, sim, estão lutando mesmo com unhas e dentes para punir criminosos pedófilos, para evitar que crimes de pedofilia aconteçam. E eu acho até que tem muito mais gente boa do que ruim, sabe? Tem muito mais gente querendo fazer o bem. Então, é importante que essas pessoas trabalhem mesmo para prevenir. Às vezes pode ser simples. A base da prevenção é a atenção. É você cuidar dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus vizinhos, dos seus alunos. E se manifestar de uma forma ostensiva. Sabe? Chegar e falar, olha, eu sei o que é isso, eu não aceito, eu vou denunciar. As crianças que estão à minha volta, elas não estão abandonadas, elas estão cuidadas por mim e por todos nós. Né? Isso é um ato de prevenção. Porque o criminoso pedófilo, eu não sei te dizer um perfil, que muitas vezes o pessoal pergunta isso para mim, sabe? Assim, como é que é o perfil do criminoso pedófilo? É um cara estranho? É assim, é assado? Eu não sei dizer isso. Eu acho que pode ser qualquer pessoa. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velho, novo, rico, pobre. Mas todos têm em comum uma coisa. Todos são covardes. Por isso mesmo eles gostam de estar junto com uma criança. Porque ali eles se sentem mais poderosos em todos os sentidos. Sentem mais donos da situação. Isso talvez sirva para diminuir uma certa insegurança que eles devem ter, sei lá, estou conjecturando. Mas o fato é que eles são covardes. E quando a gente fala que está cuidando, que está tomando conta, isso inibe a ação de muitos deles. Não vou dizer que é Inclusive, eles se 100%, não. voltam contra a pessoa. Por exemplo, se alguma pessoa estiver desconfiada que ele é pedófilo e que ele está ali abusando daquela criança. Se aquela pessoa começar a sinalizar que ela está vendo aquilo, o pedófilo ele se volta contra a pessoa porque vê a pessoa como uma ameaça. Procede? Eu não sei dizer isso. Pode ser que sim. Isso acho que vai mais da personalidade de cada um. Mas E do vínculo. o que eu posso dizer com certeza é que quando a gente diz isso, mostra que está atento, que está cuidando, né, isso inibe a ação deles, inibe a ação de muitos deles. É que nem um bandido que vai assaltar, vai tentar roubar um carro. Um tem trava, o outro não tem. Ele vai preferir atacar o que não tem trava. Ou seja, aquele que tem menos atenção em cima de si. Né? Claro que isso não serve para tudo, tem muito mais coisas que a gente tem que fazer. Na internet, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque toda criança hoje usa a internet, tem que usar. Ainda mais em tempo de pandemia, é muito necessário que a gente use a rede. A gente tem que saber usar, ela faz parte da nossa vida. Mas a criança tem que usar com supervisão e com educação. Porque senão vai cair em 1000 armadilhas. Eu tive essa semana mais casos envolvendo a internet, sabe? E outra coisa muito importante, a gente está atento aos sinais que uma criança possa demonstrar de que está sofrendo abuso sexual, de que está sendo de alguma forma assediado ou explorado. Porque dificilmente uma criança vai falar sobre isso. Ela não fala porque ela tem medo, porque ela tem vergonha, porque ela não entende o que está acontecendo. Porque ela, às vezes, é um bebê e não sabe falar. Sabe, um exemplo que deixa isso muito claro, que eu sempre conto, que aconteceu comigo e me marcou muito. Eu estava numa audiência, há muitos anos atrás, ouvindo uma menina de 6 ou 7 anos, cujo padrasto a obrigava a fazer sexo oral. E isso era corriqueiro entre eles. A mãe saía para trabalhar, o sujeito, além de tudo, era um ocioso,
ficava em casa e nisso ele abusava da criança. Um dia ele foi pego em flagrante. Então a prova era muito boa contra ele e a gente, levando o processo, e nessa época não existia ainda a atual lei do depoimento especial, então a gente ouvia a criança na sala de audiência. E aquela menininha veio falar comigo e com a juíza que estava presidindo a audiência e com o advogado e a psicóloga que estava presente também. Ela contou com muita naturalidade o que acontecia, do padrasto que a obrigava, nem obrigava, pedia, convencia que ela fizesse sexo oral. E ela notou que nós ficamos chocados com o depoimento dela, porque é muito... Eu nunca vou me acostumar com isso, embora eu veja com muita frequência uma criança falando certas coisas que a gente não quer ouvir de ninguém. E ela contou aquela tristeza, aquela atrocidade com uma naturalidade que foi assim, um tapa na cara da gente. E eu fiquei espantado, a juíza ficou, todo mundo ficou, e ela percebeu que a gente ficou espantado com o relato dela. E ela emendou assim, por que todo pai não faz isso com a filha, não? Ou seja, ela achava que aquilo era normal. Ela não tinha por que falar, porque ela não via nada errado. Ela não tinha parâmetro para dizer que aquilo era anormal. E isso é comum. Tem gente aí, gente famosa inclusive, que foi falar que sofreu abuso muitos e muitos anos depois, porque na época nem conseguiu identificar que estava sofrendo abuso. Então tem muitos motivos pelos quais a criança não fala. A gente tem que estar atento para perceber sinais de trauma, sinais de comportamento, assim, uma mudança de comportamento abrupta, inexplicada. Ela tem uma explicação. A criança que tem comportamento sexualizado precoce, isso tem que ser explicado. Ferimentos em áreas íntimas tem que ser muito bem explicados. A gente não pode deixar passar. Se você acha o celular do teu filho com pornografia, isso não é brincadeira, não. Você tem que olhar muito sério, porque aquilo lá pode ser o início, tomara que seja o início de um assédio, pode ser em si um crime. Então a gente tem que estar atento, sim, sabe? Para evitar coisa pior ou para descobrir o que já está acontecendo. Ô, Naira, vou te pedir um favor. O pessoal está fazendo um tanto de pergunta aqui, eu não estou conseguindo ler. Talvez você consiga, enquanto você está lendo as perguntas, vou pedir licença que eu vou ali trocar de camisa para te mostrar aqui a camisa de Todos contra a Pedofilia. Tá bom, Vai doutor. vendo as perguntas aí, ó. Pode deixar. Eu também... Depois eu vou mostrar para vocês uns livros aqui. E tem uma cartilha também, que a gente tem em PDF, que as pessoas podem baixar. Eu vou mostrar para vocês. Você está conseguindo ler as perguntas? Tô sim, já posso fazer? Pode, já estou voltando. Então, tudo bem. Ai, meu Deus. Peraí. Eu queria vestir essa camiseta aqui, ó. Ai, que bonito. Essa do Todos contra a Pedofilia. Essa camiseta que foi o Magno que concebeu e a gente vem usando. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Já há bastante tempo, Um trabalho essa bonito. tá até saindo certo aí, Foi ideia da Tereza, minha esposa, fazer ao contrário para poder sair legal na live. A camiseta para live mesmo. Mas me fala aí, se conseguiu ver as perguntas? Doutor Cazé, qual a punição para coautores de um crime bárbaro como a pedofilia? Quem enviou foi a Ilana Jéssica Leite. Olha, no direito penal, você sabe bem disso, o coautor, por definição, é autor também. Então a punição é a mesma do autor do crime. A não ser que haja uma participação de menor importância. A pena vai ser dosada pelo juiz ao aplicar a sentença, conforme os parâmetros legais ali do artigo 59 do Código Penal. Mas é importante dizer que todo mundo que contribui para um crime é autor. Coautor é a mesma coisa que autor. Se a pessoa é cúmplice, colaborou desse ou daquele jeito, ela vai sim
ser processada, penalizada. Por exemplo, uma coisa muito comum. Infelizmente, a gente vê casos de abuso sexual intrafamiliar em que tem mães que elas colaboram e às vezes cooperam e protegem o abusador. Tem, infelizmente isso acontece. Eu já me deparei com essa situação, né? E é bem comum, doutor. Sim, né? Tem mil desculpas para isso. Às vezes ela fala assim, eu dependo dele e eu tenho vergonha. Tem mil desculpas, mas só desculpas. Isso não é justificativa, não. Não tem justificativa para o pai e para a mãe que não estão ali para defender seus filhos contra qualquer coisa, especialmente contra o pior dos crimes, no meu entendimento, que são os crimes de pedofilia, de abuso ou de exploração sexual. É um crime muito bárbaro, né, doutor? Porque não tem a possibilidade de ter testemunhas, né? Eles é mais muito difícil, mas mesmo, né? às vezes acontece, Até às vezes a gente né? consegue. Às vezes a gente consegue, mas é difícil. É um crime clandestino por natureza. Ó, tem uma moça aqui perguntando como conseguir uma camisa. Tem duas maneiras. Na internet tem vários lugares que vendem, né? Ninguém ganha nada com isso, não tem direitos autorais. Por isso mesmo tem a segunda maneira, você pode fazer. É simples, ó, é só escrito, todos contra a pedofilia. Né? Eu tenho a imagem. Se você quiser, depois eu posso compartilhar com as pessoas, né? Que aí elas mandam fazer. É fácil achar na internet, você tem. A pessoa pode chegar e mandar fazer. Né? Mas ela encontra pronta também algumas na internet. Tem uma amiga minha lá de Uberlândia, se tiver alguém de Uberlândia, um abraço, vou estar lá essa semana, que ela tem um site que vende o meu livro. Aliás, eu não estava tendo para vender, mas tem alguns lugares aí que tem. Tem a camisa e tal. Mas se a pessoa quiser, ela pode fazer. Por exemplo, você pode, na sua cidade, arrumar um patrocínio, qualquer coisa, supermercado, qualquer coisa. Coloca lá nas costas, no braço, e faz a camisa e distribui para as pessoas, porque essa camisa, não só essa, mas todas, carinho de verdade, faça bonito, proteja nossas crianças. Tem 1000 campanhas. Todas são ótimas, porque todas elas se prestam a manifestar a nossa atenção. E ao manifestar a nossa atenção, a gente está automaticamente protegendo crianças que a gente nem sabe. É verdade. Porque a gente está dando aquele velho recado de não mexa aqui. Porque aqui tem gente que não vai tolerar isso, sabe? Temos uma pergunta também da doutora Aline Amorim. Ela está em Portugal nesse momento e ela está fazendo essa pergunta aqui. Ó. Como se processam situações em que o vulnerável denuncia o fato para as autoridades, mas o abusador é o único que detém a guarda tutela daquele? Olha, eu não sei como é que está exatamente isso em Portugal. Aqui nós temos mecanismos que podem até o juiz pode determinar, com algum fundamento, claro, que o abusador saia do lar, seja retirado, sabe? Tudo isso, eu acho que a gente depende muito de boa vontade e investigação. A gente tem que ouvir as pessoas com boa vontade e procurar conhecer realmente o que está acontecendo. Mecanismos legais existem e é possível sim. Por exemplo, se descobre que o guardião, por ser pai, por ser mãe ou por ser guardião em outra condição, é autor de um crime contra o guardado, né, o pupilo. Ele será afastado. E outra pessoa vai ser nomeada guardiã, ou essa criança ou adolescente pode também ser levada com abrigo. Isso acontece com alguma frequência, porque o objetivo é proteger aquela vítima, retirá-la da situação de abuso. Né? Entendo, doutor. Inclusive, o senhor falando sobre isso, nós tivemos um aumento bastante significativo de abusos, né, de notificações agora na pandemia, né? Sabe o que aconteceu? Que era uma coisa que poder-se-ia prever. Né? Muita gente trancada dentro de casa, inclusive crianças com seus abusadores. E um dos principais canais que a criança tem, nas raras vezes em que fala,
e outras vezes um canal em que ela pode, de alguma forma, demonstrar e ser reconhecida como uma criança que está numa situação de abuso, né, é a escola. Sabe? Aquele contato com o professor, com a professora. Então, esse contato, esse canal foi cortado. Então, ficamos um tempo com menos ocorrências, porque esse canal de denúncias foi cortado. Agora as aulas estão voltando. Rapidamente já aumentaram as denúncias. Rapidamente. Ao lado da diminuição das denúncias feitas através da escola e tal, os fatos ligados à internet tiveram um aumento significativo. Uhum. Porque a internet estava sendo muito mais usada, para o bem e para o mal, claro, né? Fato, né? O senhor está me escutando bem? De vez em quando eu estou arrumando aqui, que sai um pouco do lugar, aí fica mais baixo, sabe? Entendo. Estou com um de cada vez, para você acabar um, eu passo por outro. Doutor, o que a gente pode fazer quando há suspeita de abuso sexual? Quando uma criança ou um adolescente, né, esteja passando por isso, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Sabe, essa resposta é meio complicada, porque os casos são diferentes. No geral, o que a gente tem que fazer? Investigar. Procurar obter mais informações para também não cometer uma injustiça, né? Que pode ser prejudicial, inclusive, para a criança também. Mas, de qualquer forma, quando há essa suspeita com o mínimo de fundamento, a gente tem que falar. Se você está em dúvida se fala ou não, vai conversar com o promotor de justiça lá da sua cidade, da sua comarca, né? Vai conversar. Todo promotor de justiça atende as pessoas, tem inclusive essa obrigação, essa missão, que é muito importante, conversar com as pessoas. Nem sempre a pessoa escuta o que quer, não. É verdade. Às vezes ela sai de lá e não ouve exatamente o que queria, mas com certeza ela vai ouvir uma resposta sincera e uma orientação correta, né? Eu me orgulho muito de ter atendido todo mundo que procurou até hoje para falar comigo. Nem sempre ouviu o que queria, mas eu posso garantir que sempre ouviu a verdade e uma orientação correta. Pelo menos dentro daquilo que eu sabia, né? Então, se você está desconfiado, você tem um motivo para estar desconfiado. Procura saber mais, ou então faz as duas coisas. Procura saber mais, conseguindo ou não, conversa com outra pessoa. Conversa com uma pessoa que você confie, ou então procura uma autoridade. Sei que não é fácil isso não, sabe? Não vou falar que é moleza você chegar e toda hora ir conversar com um delegado, com um promotor de justiça, frequentar fórum, frequentar promotoria e delegacia, etc. Isso é chato, isso é constrangedor. Mas eu acredito que é muito mais incômodo, muito mais constrangedor, é inaceitável até, você ter dentro de si essa desconfiança, saber que talvez a sua palavra possa salvar uma criança, possa salvar um adolescente e não fazer nada. Então, você vai ter que encarar essa, né? Ou seja, vai lá e conversa. Em alguns lugares é até muito mais fácil, depende da situação, do local, né? Resumindo, se você tem uma desconfiança, não fique com ela, não. Vai conversar com alguém. Não quer dizer que você está fazendo uma denúncia. Fala, olha, eu vi isso. Se a autoridade achar que aquilo merece uma investigação, ele tem a obrigação de investigar. E aí algumas pessoas vão dizer assim, mas e se eu levar a informação e a autoridade não fizer nada? Você pode levar essa informação por escrito também e pedir um recibo. Porque você tem direito de fazer essa cobrança. O cachorrinho, hein? Eu tenho uma cadela também, mas ela aqui eu estou na promotoria, né? Você tem dois filhos, né? Tenho 2 filhos, um de 5 anos e uma de 13. Que bacana. Aqui, ó, essa escandalosa aqui, ó. Muito bem. Vou deixar ela aqui quietinha porque ela fica preocupada que tem um cachorro aqui do lado, né, do vizinho, aí ela fica sempre assim. alvoroçada. Vamos voltar aqui, doutor. Essa questão da denúncia, né? O pós-denúncia é sempre traumático para a vítima, né?
E o porquê da demora da prisão do abusador? Em muitos casos a prisão demora, né? Por quê, doutor? Porque a nossa lei é assim. Ela é uma lei que realmente ela dá muito essa chance para aquela pessoa que está sendo investigada e processada. Né? Não vou dizer que é certa nem errada, muitas vezes eu fico super insatisfeito com isso. Eu acho que tem poucas pessoas que ficam mais, como a gente diz aqui, que passam mais raiva com isso do que promotor de justiça. Né? Porque a gente faz isso aqui, ó, às vezes para prender um cara e daqui a pouquinho ele está na rua lá de novo. Né? Infelizmente, nos últimos anos, a nossa lei tem sofrido um processo aí de afrouxamento e é difícil sim. Mas não é impossível não. E dependendo do caso, nós vamos ver acontecer melhor do que a gente espera. Até porque essa providência, por si só, é muito importante também. Que por mais que a lei às vezes nos deixe insatisfeito pela sua lerdeza e por não ser exatamente como a gente queria, né, ela nunca para. Isso eu posso te dizer. Se você iniciar um processo, ele vai ter que chegar a um fim, ele vai ter que te dar uma resposta, sabe? Você sabe, aliás, né? Você estudou bastante isso também. E é aquele negócio que eu falei logo no começo. A gente tem que agir correto, independente da maneira com que os outros agem. Você já ouviu aquela frase de caminhão que fala assim, ó, a minha educação depende da sua? Sim. Não concordo. A minha educação não depende de ninguém, ela é minha. A minha maneira de agir é minha. Agir de forma correta deve ser uma escolha de cada um. Se a lei é lenta, vamos agir corretamente dentro da lei. Dentro da lei. Excelente, doutor. Como que funciona o inquérito, a investigação em si, nesse tipo de crime? Envolve toda a família? Envolve amigos? A investigação não tem um processo... roteiro. Não tem. Depende do caso. Né? Existem casos, vou te dar um exemplo, que a investigação é fácil. Nós tivemos um caso que está bem contado no meu livro, tem um capítulo dedicado a este caso, em que foram apreendidas na casa do abusador. Primeiro, se constatou que a criança havia sido abusada através de exames médicos, ou seja, tínhamos a materialidade ali acima de qualquer discussão. Segundo, foi apreendido na casa do abusador uma máquina fotográfica na qual ele fotografou o abuso. Ele se fotografou e fotografou a criança. Aquilo para ele era um troféu. Né? Então, a investigação facílima, porque estava ali provada, tinha materialidade, ele ia falar o quê? Não tinha como negar. Né? Agora, tem outros que nunca são descobertos, que ficam aí anos escondidos. Você vê o caso que a Oprah Winfrey contou, que ela sofreu abuso, aquela apresentadora lá americana, sabe? Ela passou a vida inteira e nunca houve qualquer punição, porque ninguém falou nada, ninguém descobriu nada e passou a vida dela toda. Ela foi falar disso já adulta. A própria Xuxa falou isso quando ela fez 50 anos, lá no Fantástico e tal. Foi falar. Falou que sofreu abuso, nunca ninguém investigou, nunca ninguém denunciou. Então, depende muito das circunstâncias. O que a gente tem que fazer é trabalhar para que essa cifra negra, essa cifra de fatos que nunca são investigados, que não são descobertos, na qual o bandido se dá bem, que ela seja o menor possível. E principalmente, eu acho que o principal é a gente evitar que isso aconteça. Como que a gente faz isso? Como prevenir? Você já perguntou? Respondo de novo, nunca é demais falar. Com atenção, com educação, com a nossa dedicação à proteção da criança e do adolescente. Seja na internet, seja na rua, seja em casa. Sabe? Sabe aqueles conselhos antigos de não fale com estranhos, olhem com quem você anda, etc., que a gente ouve lá da avó e tal?
tudo isso vale para o dia a dia, vale para a internet. Essa atenção, esse amor que pai, mãe e quem está no lugar deles tem para com os filhos é fundamental. Excelente, doutor, excelente. O que a gente, como sociedade, além de estar aqui mesmo na internet, né, falando sobre isso, fazendo lives, convidando pessoas que trabalham com isso, né, como o senhor, o que a gente pode fazer com as crianças mesmo, porque elas mesmas são as propagadoras das informações, né? O senhor acha importante a educação sexual para elas, para que venha a Acho inibir? sim. Acho que é importante a educação sexual com duas diretrizes. A educação sexual, por lei, tem que ser de acordo com o entendimento dos pais. Os pais têm controle sobre isso. Isso faz parte do poder familiar, que a gente antigamente chamava de pátrio poder. Está lá no Código Civil, né? Não sou muito bom em lembrar de artigos, mas quando se descreve exemplificativamente os poderes que constituem o total do poder familiar, está lá que os filhos devem obediência aos pais, com outras palavras, e também devem, até os 18 anos de idade, pelo menos, estar dentro da cultura dos pais, da intenção dos pais, etc. Então, a educação sexual tem que ser, primeiro, de acordo com os pais, segundo, de acordo com a idade, claro. Né? Então, acho que isso é importante, sim. Eu tinha um negócio para falar, não, daqui a pouco eu volto. Pois é, doutor. Realmente tudo tão delicado, né? É uma coisa assim tão... É chato Tem falar uma pessoa falando uma coisa aqui, desculpe te interromper, mas é muito importante. Os casos de dentro de casa são muito difíceis de comprovar, é verdade. Sim, verdade. É complicado, sim. E uma outra coisa também, em se tratando de abuso sexual de crianças, a grande maioria ocorre dentro de casa. Por um motivo óbvio. É onde as crianças estão. As crianças menores de 12 anos, por definição, elas têm um círculo de convivência menor. Elas estão muito mais em casa. Então, a pessoa que pratica esse abuso contra uma criança é uma pessoa que geralmente tem acesso a ela. Muitas vezes que gozava até então da confiança dos guardiães. Né? Lembrei o que eu queria falar aquela hora. Tudo tem a ver aqui, né? Mas é que você estava falando o que mais que a gente pode fazer, né? Além de estar aqui se manifestando, e se manifestar no dia a dia sempre que puder, a gente pode lembrar que nós temos no nosso país, assim como nos outros países constitucionais, uma lei mestra, a lei principal, a lei magna, a nossa Constituição. Né? Você formado em direito, você sabe muito bem disso. Todas as regras do Brasil são baseadas na nossa Constituição. Tem que ser, nós vivemos num país constitucional. A nossa Constituição estabeleceu como prioridade absoluta, a única vez que ela usou o termo absoluta prioridade, foi no artigo 227, esse eu lembro muito bem, né? Para falar que a prioridade absoluta é a garantia dos direitos da criança, do adolescente e do jovem. E que a garantia desses direitos, que são até enumerados lá, direito à vida, saúde, educação, convivência familiar, comunitária, etc, 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 tem um monte lá de direito. Fala especificamente proteção contra todo tipo de violência, inclusive sexual. Portanto, isso é dever do Estado, da família e da sociedade. Então, antes de qualquer coisa, um administrador público, em qualquer nível que ele esteja, de qualquer partido que ele seja, qualquer bandeira que ele levante, ele tem por obrigação legal, constitucional, de colocar em primeiro lugar a criança e o adolescente. Tem que colocar. E nem sempre faz isso. Muitas vezes, administradores tratam a criança e o adolescente como se fosse caridade, como se fosse uma gracinha que se está fazendo ali. Investir no conselho tutelar, vamos fazer ali uma casinha bonitinha para o conselho tutelar, sendo que é um serviço muito sério,
tem que ser honrado, tem que ser executado por pessoas competentes e honradas. Né? Tem que ter investimento. O Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente tem que ter preparação, investimento. Né? A rede de proteção, o CRAS, o CREAS, os demais órgãos de assistência à criança e adolescente, todo tipo de assistência médica, psicológica, etc., tem que ter um investimento prioritário. Isso muitas vezes não é lembrado. Muito mais se valoriza, às vezes, construir, sei lá, uma ponte, um estádio, do que construir uma escola para criança, do que construir um local de atendimento de vítimas de violência, crianças e adolescentes. Né? A gente tem visto isso mudar em alguns lugares, outros pioram, uns melhoram, vai assim. Mas uma coisa que a gente pode fazer, independente de qualquer política, de qualquer coisa, que sinceramente não ligo muito para isso não. A gente tem que cobrar daqueles que a gente quer acreditar e quer votar, isso, cumpra a Constituição, coloque criança e adolescente em primeiro lugar de fato, né? Faça com que aquele artigo lá, que está lá desde 1988, seja respeitado. E não fique lá como um enfeite bonitinho, uma coisa que se diz, olha que bacana, criança em primeiro lugar, todo mundo fala isso, legal. Vamos colocar na prática? Na hora de fazer o orçamento, na hora de investir, né? Você vê o FIA, a gente tem, toda cidade tem, todo estado tem, o país tem. Fundo da Infância e Adolescente. Todo mundo pode doar para o FIA. Aliás, não é nem doação, é destinação. Você vai pagar seu imposto de renda, você pode dizer, uma parte do meu imposto de renda vai para o FIA. Você não paga nem um centavo a mais. Você só precisa declarar que você quer que uma parte seja destinada ao FIA. E muitas vezes, quer dizer, a maioria das pessoas não lembra disso. E o Fundo da Infância e Adolescência é muito importante para financiar os projetos que beneficiam crianças e adolescentes, muitas vezes carentes, muitas vezes projetos que vão evitar que essas crianças fiquem expostas a crimes de pedofilia, ao tráfico de drogas, a se tornarem marginais. Né? Então, eu acho que uma maneira de prevenção, não só contra crimes de pedofilia, mas prevenção geral, e meio de melhoria do nosso país, é a gente lembrar os nossos representantes, sejam de que lado forem, a cumprirem o que está na Constituição. E, bem, alguns se lembram sim, mas muitos não se lembram não. E a maioria das pessoas talvez não se lembre que tem todo o poder, direito e dever de fazer isso. Só para quem tem criança em casa, eu não tenho filhos, né? Não, não. Se você tem sobrinhos, se você tem vizinhos, se você escuta alguma coisa, algum barulho, né? Se você foi criança um dia. Exatamente. Ver que a criança está chorando ali incessantemente, enfim. Então, a gente precisa, como o senhor falou, a gente precisa estar atento mesmo, olhar com amor, com empatia, com carinho. Né? Porque e você está adulto... falando, inclusive, dá certinho com o que tem uma moça aqui perguntando. Deixa eu ver se Soares Celes. Ela está falando que as vítimas são abusadas, elas ficam com medo de denunciar porque não tem para onde ir. É porque muitas vezes as vítimas não são bem acolhidas. E a gente tem que acolher, tem que ouvir. Se elas quiserem falar, a gente não deve ficar ali. Fala, me conta. Como é que foi? Né? Se a pessoa quiser contar, ouça. Se ela não quiser contar, deixa para ela ser ouvida por uma pessoa preparada nos termos da lei própria que existe para isso. Porque às vezes ter que contar aquilo é uma violência também. Sabe? Então vamos respeitar, porque muitas vezes eu já vi isso, um monte de vezes, eu até entendo, sabe? A pessoa que fica revoltadíssima com o crime desse. Eu entendo a revolta. Entendo perfeitamente. Mas, antes da gente pensar na retorção, vingança não vou falar porque eu não acredito em vingança, mas antes da gente falar na punição, a gente tem que falar na proteção da vítima. Né? Ó, tô vendo minha tia Edna aqui, um beijo para ela, mando um beijo pro tio lá também. Mas, deixa eu aproveitar, eu tô vendo aqui, eu cheguei atrasado, mas mesmo assim eu não posso demorar muito, sabe? Eu queria fazer
dizer duas coisas que podem ser legais. Essa cartilha aqui, ó, ela foi produzida, ela foi escrita por mim e teve um monte de colaborações, né? E foi editada pelo Senado primeiro, depois pelo Ministério Público de Minas Gerais, e ela é gratuita. Você pode baixar na internet, em PDF, sabe? Ela é feita de perguntas e respostas sobre crimes de pedofilia. Um monte de perguntas que você fez e outras que a gente não lembrou estão aqui. Vou dizer que estão todas, não, mas tem muitas, sabe? E se a pessoa quiser, ela pode entrar lá no site Todos contra a Pedofilia. Ela vai achar, se ela digitar assim, cartilha Todos contra a Pedofilia, ela vai achar um PDF, que tem um monte aí na internet, para baixar, e é uma coisa legal. Queria também dizer, tem este livro aqui, já falei, né? Meu livro, esse livro já é maior um pouco, conta um monte de casos e tal. Tem uma parte que é jurídica, mas a maior parte não é um livro jurídico. E ele está à venda na internet, não sei por quanto, não tem em alguns lugares, mas eu consegui alguns exemplares. Se alguém quiser também, já me pediram muito e eu não pude nem responder. Agora eu vou poder responder para quem pedir, quiser o livro. Até tem um livro, outro muito legal, esse, ó, escrito por delegados da Polícia Federal, principalmente tem uma aqui que eu destaco, a doutora Paula Mari, lá do Rio de Janeiro, aí, né, onde você está. A doutora Paula Mari é uma grande lutadora contra os crimes de pedofilia, ela trabalha diariamente com isso, ela era uma das autoras desse livro. A gente tem um DVD, esse aqui, a foto do tempo que eu tinha mais cabelo preto. Mas, queria convidar também o pessoal, não posso esquecer isso, eu não tenho aqui, para participar do nosso canal do YouTube. Temos Excelente. Um canal do YouTube, a gente vai colocar essa live lá, inclusive, né? Chama favor. Casé Fortes, Todos contra a Pedofilia. E eu tenho que pedir aqui mesmo. Por quê? O YouTube, eu não sei, acho que o Instagram também, ele tem uns algoritmos que eles barram certas palavras. Eles não entregam certos vídeos dependendo de certas palavras. Que são palavras que eu uso demais e não tenho como não usar. Por exemplo, crime de pedofilia, estupro e etc. Estou falando aqui, ó, né? Então, embora o canal até tenha algumas pessoas lá, dificilmente você vai receber propaganda ou vídeo dele. Então, por favor, me ajudem a divulgar esse canal. Ele tem lá aulas sobre crimes de pedofilia e tem lives que já foram feitas anteriormente com outras pessoas. Aí tem umas pessoas lá que falam umas coisas muito legais, como você falou hoje, né? E se a pessoa tiver curiosidade, veja, se puder nos ajudar a divulgar, ajude. É uma das maneiras da gente prevenir também, porque direto ali nós estamos falando sobre isso, né? Doutor Casé, o senhor tem mais alguma coisa para trazer para a gente? Eu tenho um monte, só não tenho tempo. Eu estou tentando ler aqui tem uma psicóloga aqui falando que realmente as crianças chegam muito assustadas e é difícil lidar com isso. É sim. Olha, tá falando aqui minha grande amiga, colaboradora quando eu escrevi o livro, a Valquíria Souza, que ela é uma amiga muito querida, um abraço para a Val. Mas, bem, eu queria conversar mais, mas não posso não, gente, eu tenho que ir embora para casa, né? Mas foi legal a nossa conversa, vou colocar lá no YouTube e depois te mando também, acho que eu já te mandei, né, esse PDF. Mandou sim. Mandou sim. Então tá. Eu quero aqui agradecer em nome de tantas vítimas de abuso sexual, de violência e de exploração infantil. Quero agradecer esse trabalho incrível que o senhor tem desempenhado na nossa sociedade, o quão que é importante a sua missão aqui. E eu agradeço imensamente que o senhor tenha aceitado o meu convite de uma forma muito generosa, de uma forma muito incrível, me senti de verdade acolhida. Desejo que o senhor continue sendo muito abençoado, que você possa ainda salvar muitas infâncias
porque as nossas crianças precisam de nós, precisam de pessoas corajosas e fortes como o senhor para enfrentar esse exército tão feroz que é os pedófilos, né? Então, somos todos contra a pedofilia e muito obrigada de todo o meu coração, doutor Cazé. Que Deus abençoe a sua vida. Eu que te agradeço, Deus te abençoe também. Muito legal conversar aqui com as pessoas, eu agradeço suas palavras, mas o importante é que nós todos que queremos fazer o bem de uma forma correta, justa, eu tenho certeza que somos muito mais do que as pessoas aí que abusam de criança e fazem outras coisas erradas, viu? Pode ter certeza nisso, não seja pessimista, não. Por pior que as coisas às vezes pareçam, né? Pode ter certeza que a gente vence. Viu? Com certeza. Muito obrigado, boa noite. Vou pedir licença para vocês todos por causa do horário, tá? Boa noite, gente. Boa noite. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.